Invocador Supremo Capes 69, um exército de talvez centenas de pequenas criaturas humanoides de pele verde saudou nossa visão no momento em que as portas da masmorra se fecharam automaticamente, nos assustando. Eles aparentemente surgiram do nada, provavelmente convocados pela própria masmorra, porque eu não consegui inventar nenhum outro motivo. Eu já os teria detectado com meus sentidos de longe, se eles estivessem aqui esperando por nós. Isso provavelmente significava que a própria masmorra os convocou para lutar contra nós. Ou talvez não eu, mas Kirena teria, ou as outras convocações. Até mesmo Evas teve uma taxa de detecção muito boa usando sua telecinese. Mas isso, obviamente, foi criado pela masmorra no momento em que entramos e a porta se fechou automaticamente. Eu meio que queria tentar destruir o portão da masmorra com meu poder, mas os goblins correndo em nossa direção me impediram de fazê-lo. No entanto, rapidamente os analisei por meio da Praizal, Guerreiro Goblin, Classificação de Existência, C-Grade mais vírgula, Soldado Goblin, Grau de Existência, C-Grade vírgula, Xamã Goblin, Grau de Existência, B-Grade vírgula, Geral Goblin, Grau de Existência, B-Grade mais vírgula. Havia 4 tipos de goblins dentro do grupo, a maioria deles eram soldados e guerreiros, enquanto havia alguns, menos de 10 provavelmente, que eram xamãs, e então apenas 2 generais goblins que estavam na parte de trás do exército, desencadeando algum tipo de comando com sua linguagem estranha que fez os goblins ficarem mais fortes, piscando com auras vermelho e carmesim. Então a teoria desse lugar ser o ninho do resto dos insetos que lutamos pelo caminho até que deve estar errada. Esse lugar parece não ter nenhuma relação com isso, certo? Provavelmente algum tipo de masmorra de outro mundo que acabou aqui por qualquer motivo. Bem, não é como se houvesse muito tempo para racionalizar a situação em que estávamos. Viemos aqui pelo único motivo de ficar mais fortes e usar essa taxa de queda de bônus de 24 horas a nosso favor. Então matar todas essas pragas será suficiente por enquanto. Eu rapidamente usei Demons Fortune e comecei a sugar lentamente a fortuna desses goblins. Embora a maior parte fosse escura, os generais tinham uma um pouco mais clara. Depois disso, todos entraram em confronto contra os goblins. Choque. Kirene estendeu seu corpo em uma massa de carne e muitos tentáculos, usando seus olhos vermelhos para disparar lasers. Sim, essa é uma nova habilidade que ela desenvolveu. Enquanto isso, seus tentáculos esmagaram muitos dos goblins mais fracos com um único golpe, enquanto enredavam outros e os comiam vivos com suas enormes e múltiplas mandíbulas. Os goblins não eram maiores que 1,5 metros, então eram facilmente esmagados em grupos. Ervas voava controlando as plantas que vinha domando e acumulando dentro de seu corpo, formando longas trepadeiras e enredando goblins com elas, esmagando-as no chão e, às vezes, disparando balas de telecinese, embora alguns goblins com escudos fossem capazes de resistir a elas. Vudia usou os 3 golems de ouro que ela tinha, como ela recentemente conseguiu fazer outro, que eu ajudei a tornar mais forte infundindo as almas que encontrei ao redor nele, embora eu também os tenha comido fora das câmeras. Os 3 golems cresceram até 4 metros cada, então eles eram ótimos escudos ambulantes para ela, enquanto ela soltava faíscas de eletricidade e balas de ouro nos goblins abaixo enquanto estava sentada sobre os ombros de seus golems. Ana era a mais selvagem, correndo para os goblins e os esmagando, embora os generais rapidamente decidissem agir ao lado dos xamãs, enchendo-a de ataques. Então decidi rapidamente ajudá-la enquanto deixava Coco e os monstros domesticados cobrindo nossos pontos cegos. Os goblins pareciam nunca acabar, à medida que mais e mais estavam sendo convocados freneticamente. Este era um festival de grind como nada que tínhamos visto antes. Eu rapidamente usei consecutivo explosive, mana bullets para gerar 10 balas e atirar nos goblins na minha frente, esmagando-os em pedaços em um instante, enquanto eu usei Power Jump para pular alto e evitar os ataques que se aproximavam de mim pelos lados, e enquanto no ar, comecei a soltar Phantom Blazing Dark Winds Wells, que eram como granadas neste momento, bombardeando os goblins quando finalmente caí no chão, alcançando-a em um instante e colidindo contra um dos fortes goblins generals, que quase tinha o meu tamanho, mas cujo corpo era ainda mais musculoso, não tão magro como se poderia pensar que os goblins seriam, embora os outros parecessem bastante magros. Guerrear! O goblin rugiu monstruosamente enquanto levantava suas lâminas duplas e começou a colidir contra meu escudo de proteção escarlate gerado por minhas
roupas, eu decidi lançar Infernal Flare sobre seu rosto para acabar com ele rapidamente, mas o bastardo de alguma forma sentiu minha magia mortal e pulou incrivelmente alto, conjurando uma habilidade própria que revestiu suas lâminas com sombras que as enviaram contra mim como balas. Instantâneo. 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 Clash. No entanto, Ana reagiu rapidamente, revestindo-se de eletricidade negra e alcançando as lâminas, quebrando uma com seu machado, mas a outra conseguiu perfurar seu corpo, enquanto o sangue começou a sair da grande ferida profundamente em seu estômago. Ana caiu no chão enquanto cerrava os dentes. Eu rapidamente tirei a lâmina, mas Ana foi subitamente infligida por algum tipo de efeito de maldição, deixando-a mais fraca. NNGH. Não se preocupe, mestre, eu vou descansar um pouco. Puff. Contanto que você esteja bem, meu propósito está bem cumprido, disse Ana, enquanto emergia ao meu lado em sua forma etérea, parecendo um fantasma. Mesmo sabendo que nada aconteceria com ela. Ainda assim, isso me fez sentir frustrado. Eu olhei para o Goblin General quando um segundo de repente correu às minhas costas, mas sem duvidar por um segundo, eu carrego 10 balas de mana em um único segundo e as fundi com Infernal Flare, enquanto imensas bolas de fogo corriam, 10 delas, contra o Goblin Geral atrás de mim. Guerrear. Estrondo. 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 O bastardo realmente pensou que eu iria baixar minha guarda de alguma forma, não é? Eu usei o Power Jun para alcançar aquele que flutuava no ar enquanto estava coberto pela escuridão. Esse bastardo tinha a habilidade Shadow Bending, que permitia que ele se envolvesse com sombras e as controlasse, até mesmo dando efeitos de maldição e muito mais. Invocador Supremo Cap 70. Fiquei bastante irritado. Eu sei que não deveria estar, sei que não faz sentido. Mas como idiota insano e egoísta que sou, fiquei com raiva de qualquer maneira. Meus olhos brilharam com uma luz vermelha, carmesim, enquanto meu corpo inteiro desencadeava uma aura poderosa. Alcancei o Goblin General com a poderosa habilidade Shadow Bending em nenhum momento, enquanto me perguntava como uma multidão poderia ter tal habilidade. No entanto, rapidamente percebi que muitos dos goblins mais fracos também tinham skills bem aleatórias. Alguns até tinham coisas como Fireball, ou outras habilidades de Mon Blood. Alguns até tinham coisas como Hidromancer. Eles algum tipo de vantagem na batalha, provavelmente para me surpreender. Esse bastardo tinha a poderosa Shadow Bender skill, dando-lhe a capacidade de manipular sombras, usando-as para flutuar no ar, revestir armas e controlá-las no ar, e até mesmo dar às suas sombras poderosos efeitos de maldição de drenagem de vitalidade. Eu rapidamente disse aos monstros domados liderados por Cuco para ficarem longe. Ao contrário das invocações, se eles morressem, morreriam de verdade. No entanto, o Goblin General ignorou completamente qualquer um além de mim, vendo como eu fritei seu amigo mais fraco do mesmo nível aparentemente o deixou surpreso, irritado e um pouco aterrorizado. Seu rosto feio olhou para mim enquanto ele cerrava os dentes. Em um quarto de segundo ele começou a inundar todo o lugar com fragmentos de sombra, que não causavam danos a ninguém, mas que se moviam como lodo e pegavam as armas caídas de seus aliados, trazendo-os para cima como projéteis voadores. Uma fração de segundo depois, eu estava sendo cercado por dezenas de armas flutuantes cobertas de sombras. No entanto, eu já estava alta no céu, enquanto conjurei Infernal Flame Semente, B, Scarlet Winds Semente, B, I, Crimson Ward, B, das características do meu equipamento, aumentando minha velocidade, dano causado e mais enquanto criava uma barreira mágica vermelho-carmesim ao meu redor. Irrigar. O Goblin General rapidamente controlou as armas para me perseguir enquanto escapava da minha carga furiosa. As armas foram quebradas, no momento em que colidiram contra minha ala carmesim, mas mais e mais continuaram a correr para mim. Comecei a carregar Infernal Flare e gerei 10 balas de mana instantaneamente, enchendo-as com as chamas do Infernal Flare e criando enormes esferas de chamas de 1 metro, atirando-as do Goblin a uma velocidade incrível. Instantâneo. 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 Ngi. O Goblin General cerrou os dentes de surpresa, rapidamente fazendo uma curva no ar e tentando evitar meus ataques, mas usei meu poder sobre eles e muita mana para controlar as balas e rastreá-lo com elas. Claro, eu não iria parar com isso, porque eu faria isso se eu pudesse atirar ainda mais. E assim, conjurei mais e mais bolas de fogo gigantes,
10 de cada vez em um único segundo, disparando e derretendo as armas que o desgraçado disparou em mim. Eventualmente, ele finalmente cometeu um erro ao voar e as chamas o alcançaram. Griag. Estrondo. 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 Ele rapidamente tentou revidar usando suas sombras, mas eu não lhe dei nenhum segundo para descansar. Todas as bolas de fogo que eu criei correram para ele como se fosse um ataque infernal e sem fim de chamas. Estrondo. 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 Ele soltou um último grito de agonia enquanto as chamas consumiam completamente seu corpo, queimando completamente enquanto ele caía no chão imóvel. Ouro, esferas da alma e até outros itens menores rapidamente apareceram ao lado do Goblin General. No entanto, não tive tempo para me preocupar com os itens dropados. Olhei para o resto do campo de batalha, pois os goblins não descansaram por um único segundo. Eu apontei para eles dos céus, formando mais bolas de fogo usando Infernal Flare, disparando joias de bombas explosivas, usando Dual Lilith Beam para disparar poderosos e ardentes feixes de luz sagrada, usando Phantom Flare para gerar bolas de fogo de cor azul junto com as de cor vermelha, e liberando o poder da lâmina sanguínea sobre as massas inteiras, enquanto meu exército de invocações monstros domados às minhas costas massacrava aqueles nas laterais ou que talvez ainda não alcançassem meu alcance. Choque. Colidir. Estrondo. Flash. Uma explosão de incontáveis ataques cobriu o campo de batalha. Nosso ataque feroz dizimou tudo com um terrível massacre. Um mar de itens descartados continuou a se acumular enquanto minha XP continuava a se acumular e eu subia de nível cada vez mais. O tempo passou voando e, sem perceber, já se passou 1 hora desde que começamos a brigar. Vendo o último Goblin sendo queimado por uma de minhas bolas de fogo, eu finalmente suspirei de alívio. Ding, seu nível atingiu o nível 50. Nível 50 já? Isso é muito rápido. Mas é bom, quanto mais rápido eu ficar mais forte, mais tempo terei para relaxar depois, pois muitos não ousariam mexer comigo. Eu tenho que construir uma base forte para que nenhum vilão comum tente mexer comigo depois. Mas é isso? Eu acho que não será como eu espero, e mesmo depois de alcançar o pináculo do capuz mortal, eu posso acabar precisando ficar ainda mais forte, indefinidamente. Isso significa que esta será uma rotina sem fim? Bem, no mínimo, é muito divertido. Minha própria mente realmente mudou. Pensar que acho divertido matar centenas de monstros. Yana já havia se materializado mais uma vez, completamente recuperada. No momento em que a vi novamente, me senti um pouco envergonhado por ter ficado bravo com algo assim, já que ela agora estava de volta. Mas em vez disso, ela simplesmente me abraçou. Fico feliz que o mestre se preocupou comigo, isso me faz sentir amada, disse a Ana, com um sorriso doce. A Ana. Seus braços fortes e quentes eram tão quentes que seu abraço me deixou rígido. Mestre. O que você está fazendo com essa mulher esquilo lasciva? Perguntou Kirena, piscando ao meu lado em sua forma de fada. Não se preocupe, Kirena. O mestre pode ser compartilhado por todas as suas convocações, disse Ana. O que você disse? Kirena rapidamente me abraçou também, enquanto as duas mulheres começaram a me sufocar entre os seus braços e seios. Invocador Supremo Cap 71, depois de ser sufocado pelos abraços competitivos de Kirena e Ana, decidi juntar todos os itens caídos que havia e guardei-os dentro do meu inventário. Entre as coisas que havia caixas de itens aleatórios, que eram como mini baús de tesouro, eu acho, e muitas soul spears de todos os atributos, juntamente com ability spears e até mesmo peças aleatórias de equipamento aqui e ali. Saí de Kirena devorando uma dúzia de goblins, enquanto também salvei os cadáveres porque carne de goblin sempre foi melhor que nada. Eu acho. Depois disso, decidi fazer uma pausa de alguns minutos e rapidamente verifiquei meu status, vendo que havia acumulado uma boa quantidade de ouro e muito mais, e bem, minhas estatísticas aumentaram um pouco mais também. Nome, Gustavo. Raça, Alto Dampir, humano, elemento, nulo, tipo de arma, qualquer, Orbis, 49, ouro, 113.310, penas de herói, 19.245, fragmentos de herói, 400, trabalho, feiticeiro fantasma, histórico de trabalho, invocador, feiticeiro, cavaleiro mágico, cavaleiro negro, pontos de habilidade,
48.759. Classificação de existência. Classificação B+. Classificação A+. Classificação do sistema. 1. Nível. 4650. 50 a 50. Vitalidade. 17.000. Crescimento por nível. 700. Mana. 63.000. Crescimento por nível. 2.300. Força. 15.000. Crescimento por nível. 700. Magia. 30.000. Crescimento por nível. 1.200. Destreza. 11.000. Crescimento por nível 500. Habilidades. Invocar traço vírgula. Avaliação traço vírgula. Grande feiticeiro. B vírgula. Balas de mana explosivas consecutivas. B vírgula. Joia do vento negro flamejante fantasma. B vírgula. Arma do cavaleiro fantasma e técnica de armadura. B vírgula. Percepção do grande perigo. B vírgula. Autodampir. B vírgula. Olhos vampíricos amaldiçoados da paralisia. C vírgula. Conjurador talentoso da maldição. C vírgula. Lâmina sanguinária feroz. B vírgula. Sacrifício sangrento profano. B vírgula. Exorcismo maior. C vírgula. Feixe de luz sagrado duplo. C vírgula. Físico espiritual desperto do monge. B vírgula. Salto poderoso. D vírgula. Scarlet exoqueleton. D vírgula. Flare kick. D vírgula. Panton flare. B vírgula. Phantasmal development. B vírgula. Ponto. De fato, os aumentos de nível fizeram isso por mim, e minhas estatísticas aumentaram bastante mais uma vez. Além disso, minhas penas de ouro de herói também aumentaram, e também acumulei uma quantidade decente de pontos de habilidade. Com isso fora do caminho, decidi rapidamente tirar todas as esferas da alma que acumulamos das gotas, pois várias esferas saudaram minha visão, brilhando com as cores do arco-íris e liberando uma aura poderosa. Eu rapidamente os consumi um por um, aumentando minhas estatísticas permanentemente. Ding, você ganhou mais 4.500 vitalidade, mais 3.400 mana, mais 3.200 força, mais 2.500 magia e mais 2.000 destreza. Sentindo a onda de novo poder que trouxe o aumento de estatísticas, não perdi um único segundo e direcionei minhas mãos para o próximo prêmio, algumas, menos de 10 esferas de habilidade, que continham algumas das habilidades que esses goblins possuíam. Foi uma queda aleatória com uma porcentagem muito baixa, especialmente vendo como eu consegui 7 de mais de 200 goblins abatidos. Como eu mencionei anteriormente, muitos dos goblins vieram com habilidades aleatórias para aparentemente surpreender seus inimigos. Embora o único impressionante fosse apenas o general que tinha Shadow Bending, os outros não eram um grande problema, embora eles surpreendessem às vezes usando estranhos poderes, como um deles atirando flechas de luz sagrada, ou outro trazendo de repente um aguaceiro, e assim por diante. Ding, você aprendeu as habilidades, dobra das sombras, B, natureza traiçoeira da pele verde, C, técnica da adaga, D, ataque surpresa maliciosa, D, I, furtividade, D, 5 novas habilidades, algumas repetidas. Mas ei, eu consegui a dobra das sombras. Boa sorte aí, absorver toda essa fortuna me ajudou nesse sentido. As outras habilidades parecem ser as habilidades naturais que os goblins vêm embalados, é por isso que eles são tão bons em usar pequenas adagas, fazer ataques surpresa e serem naturalmente maliciosos, eu acho. Ponto. Dobragem de sombra, B, poder de dobrar sombras dentro de um certo raio ao redor do usuário. Ao dobrar sombras, muitas coisas podem ser feitas, como infundi-las em outros objetos inanimados para controlá-las, infundir maldições em sombras, materializar sombras, e até usá-las para voar. Fica a critério da imaginação do usuário e capacidade de mana, enquanto o Magic Stat determina sua eficácia e quanto pode ser feito, juntamente com o Skill Grade. Ponto. Natureza traiçoeira da pele verde, C, como membro da raça de peles verdes, você é traiçoeiro, e astuto por natureza, naturalmente recebendo um impulso para sua natureza astuta e intrigante dando-lhe a capacidade de encontrar maneiras mais fáceis de abusar das fraquezas de seus inimigos. A intensidade de tal capacidade é aprimorado pelo desenvolvimento do grau de habilidade. Ponto. Técnica da adaga, D, aprimora seu uso e domínio sobre armas secretas, como adagas, ao mesmo tempo em que oferece a capacidade de aprimorar seus ataques usando essas armas usando mana para causar maior dano. Ponto.
Ataque surpresa malicioso. D, dano aprimorado causado ao fazer um ataque surpresa. Ponto. Furtivo. D, ao gastar mana, você pode esconder sua presença e não ser detectado por seus inimigos, desde que não use nenhum tipo de magia ou ataque. Ponto. Bem, alguns eram mais normais do que outros, mas todos soam bastante úteis e ótimos, certo? De fato. Algumas podem ser mais usadas que outras, mas não me culpo se esquecer de usar algumas para habilidades mais diretas e mais fortes depois, afinal, quanto mais eu acumulo habilidades, mais difícil fica poder usar todas elas corretamente e nunca se esqueça de nenhum deles. Especialmente quando você obtém algo melhor do que os outros e o que importa é a eficiência. Então é bastante óbvio usar os métodos mais fáceis em vez dos antigos. Embora as habilidades antigas ainda estejam se aprimorando cada vez que mudo de serviço, e as habilidades passivas nunca ficam para trás porque você não precisa ativá-las para usá-las, então empilhá-las é sempre bom, quantas habilidades passivas eu puder. Por enquanto, deve ser um bom momento para realmente mudar, de hobbies. Ponto. Opções de trabalho disponíveis: Feiticeiro da Chama Infernal, Shadowmancer, Feiticeiro Necrótico. Ponto. 3 novos empregos e eles parecem interessantes. Mas eles vão desaparecer sempre que eu escolher um? Parece ser o caso. Ou talvez não. Espero que não, mas